Oi, muito obrigada por assistir mais uma aula do nosso curso. Bom, já que esse é um curso introdutório de análise de dados usando o R, é fundamental que entendamos o que é o R. Ele pode ser definido da seguinte maneira: R é uma linguagem e ambiente para computação estatística em gráfica. E essa definição do próprio site do CRAN, que é o repositório oficial do tudo que é R. E dessa definição, a gente vê dois aspectos importantes. A primeira é que o R é uma linguagem. E, como tal, ela é altamente flexível, permitindo fazer qualquer tipo de análise dos dados. Isso significa que você pode mandar comandos para o computador e ele vai executar esses comandos. Esses comandos ainda podem ser modificados de acordo com a nossa necessidade, combinando com outros comandos, modificando eles para atingir nossos objetivos. Em outra palavra, o R, por ser uma linguagem, ela é programável. O segundo aspecto é que ele também é um ambiente completo, com um conjunto integrado de softwares ou pacotes que permite a gente manipular, fazer cálculos e exibir gráficos. Em outras palavras, ele faz basicamente tudo que um software de análise de dados faz, mas, por ser uma linguagem, ele vai muito além desses softwares comerciais de análise estatística, como o SPS, o Strato, ou até mesmo o Excel, porque devido à sua flexibilidade. O que é mais legal de tudo é que ele é totalmente grátis. O curso real vem da aprendizagem da linguagem, que, como quando você aprende nova linguagem, como o inglês, francês, italiano, alemão, você precisa aprender as regras gramaticais, que nesse caso seria a sintaxe dos comandos do R, e o vocabulário, saber quais funções usar, quais não usar, e outras coisas afins, para você ter a capacidade de se expressar fluentemente nessa nova linguagem. Então, no nosso curso, vamos trabalhar com os vocabulários, vendo estrutura de dados, vetores atômicos, fatores, matrizes, data frame, lista, tudo isso que faz parte dessa linguagem que é o pacote, que é a linguagem R. Mas, uma vez aprendido isso, você consegue deslanchar. E o legal de tudo é que é gratuito, e isso traz um grande benefício. Em falando de benefícios, vamos comparar o R com alguns dos softwares comerciais mais conhecidos, como o Strato, o SPS, o Minitab e o SAS, que são utilizados por empresas e em universidade. Existem outros, mas esses são os mais comuns. Em relação à gratuidade, o R é totalmente gratuito. Com exceção do Strata, os outros têm uma versão gratuita que você pode testar por 30 dias. E todos esses comerciais também têm uma versão acadêmica que, em teoria, pode baratear o custo dos softwares. Mas, em alguns casos, até a versão acadêmica é muito cara, como no Strata. Agora, enquanto aos recursos embarcados. Como o R é totalmente grátis, você ganha o seu módulo básico, que a gente depois vai aprender a instalar nesse curso, quanto os pacotes adicionais são completamente gratuitos, você pode baixar na internet sem pagar nada, sem ter perigo de licença estar expirando, nada. Mas, às vezes, porque, por exemplo, muitas vezes você quer fazer uma análise, certo? Usando funções que não estão no módulo básico. Então, você pode ir procurar o pacote que tenha o que você está querendo, instalá-lo, baixá-lo, instalá-lo e usá-lo tudo de graça. Nos outros, você, com a exceção do SPS, quando você paga a licença pelo produto, você recebe o módulo básico e todos os outros módulos opcionais juntos. O SPS não, você vai ter que, toda vez que você precisa de um módulo extra que tem alguma análise que você não tem no módulo básico, você vai ter que pagar por ele. Enquanto a flexibilidade, a R é altamente flexível. E como ela é um código aberto, você pode ver debaixo do capuz para ver o script que para cada função. Então, você pode modificar ela da forma que você quiser,
tanto o módulo básico quanto os pacotes. Você consegue programar o que você interessa. Então, se uma vez você sabendo a linguagem, a gramática, o vocabulário, você pode fazer modificar os comandos e ele fica muito flexível. E você faz uma análise do jeito que você quiser. Já o Strata, o SPS e o SAS, ela permite alguma programação, mas eles são pacotes fechados. É como se você comprasse, eu não sei, 60 canais na TV a cabo. Você pode fazer a sua programação, mas tem que ser dentro desses 60 canais. E dali você não sai muito, não. Já o Mini Cab, ele tem uma flexibilidade muito baixa. Ele é basicamente um software que funciona através de menus, com funções pré-determinadas. Então, ela não te permite muito nessa área de programação. Agora, enquanto ao nível inicial de dificuldade para lidar com cada um desses. O R, o nível inicial é alto, porque, como a gente vem dizendo, ele é uma linguagem. Então, você tem que aprender a gramática, você tem que aprender o vocabulário para você ser fluente nela e poder manejá-la com mais proficiência. Então, a curva de aprendizagem é um pouco lenta, a não ser que você já conheça outras linguagens de programação, que aí isso vai facilitar um pouco aprender, mas uma vez que você aprende o que você quiser. O Strata também é muito difícil mexer no começo, vai demandar algumas horas de estudo, treinamento, para você entender direito a lógica dele, mas ele é muito bom, caro, mas muito bom. O SPSS, ele tem uma dificuldade média, porque ele também é um pouco programável, ele é programável, mas não muito como R, mas ele é. Mas ele também se baseia muito em menus, então ele tem muitos tutoriais e recursos que ajudam e facilitam muito na hora de você não precisar investir tanto tempo para aprender. O Minitab é muito bom para dar aulas de análise de dados para iniciantes, porque ele é muito didático. Ele é muito bom para pessoas que não têm a mínima ideia do que é análise de dados, porque ele é cheio de recursos do tipo, você está com uma dúvida do qual tipo de teste estatístico você quer usar para uma determinada situação, ele tem como uma árvore de decisão que vai te fazendo perguntas e tudo até chegar ao teste correto. Então, isso ajuda muito alunos iniciantes na análise de dados. Fora isso, ele é muito bom porque você consegue fazer muita coisa, não tanto quanto o Strata ou o SPS, comparando ele com os outros softwares comerciais, mas é muito, muito bonitinho e ele é legal para estágios iniciais e ele tem uma dificuldade bem baixa. Já o SAS, ela é da mesma linha do R e do Strata, a curva de aprendizagem dele é lenta, você precisa de um tempo, um treinamento maior para você trabalhar com ele com uma certa proficiência. Então, essa é a comparação. Eu diria hoje que o R é um dos melhores para aprender, porque os pacotes, tem vários pacotes novos sendo lançados de usuários para diferentes demandas. Por exemplo, agora no Covid, saíram vários pacotes para acompanhar a vacinação, para acompanhar a primeira, segunda dose, mapeamento demográfico, tudo, vários pacotes bem interessantes para você pode utilizar para aplicar nos seus dados. A questão da aprendizagem, você já está fazendo isso aqui no curso, então é só você continuar na linha e progredindo. Então, eu acho que vale muito, muito a pena, porque uma vez que você pega a lógica do R, tudo flui com naturalidade. E você nunca mais tem que pagar a licença de software e pode rodar qualquer tipo de análise, desde do simples ao mais complexo. E isso daí realmente não há dinheiro do mundo que pague, é sensacional. Agora eu vou também comparar o R com Python, certo? Porque é uma outra linguagem programável que as pessoas escutam muito e às vezes as pessoas ficam perguntando qual é o melhor, o R ou o Python? E na verdade é que o Python é uma linguagem de programação também extensivamente usado por empresas em universidades, e então eu vou fazer uma comparação
rápida. Ela não é a única linguagem de programação outra linguagem de programação não existe. Existem várias para os objetivos que você tiver, mas como essa é um pouco mais famosa, eu vou fazer uma comparação rápida. Em relação à gratuidade, os dois são gratuitos, totalmente gratuitos. Os dois têm a mesma lógica de recursos embarcados, ou seja, você tem um módulo básico em pacotes gratuitos, que no Python se chamam pandas, e você pode baixar esses pacotes gratuitos para completar suas análises na medida que você vai precisando. Ambos têm alta flexibilidade, porque eles são programáveis e os códigos são abertos. Então, você pode olhar debaixo do capuz de cada programação, de cada pacote para você ver. Os dois têm um nível de dificuldade inicial alta, porque os dois são linguagem. Então, linguagem tem que aprender gramática, vocabulário e aí tanto para você poder se expressar. Então, a curva de aprendizagem dos dois demanda muito mais tempo. Agora, eu acho que aqui é onde realmente começam as diferenças, que é a adequação à análise de dados, certo? O R tem uma adequação muito alta à análise de dados. Por quê? Porque ela foi nascida como a versão livre da linguagem de programação estatística ESP. Ou seja, toda a sua base, seu foco é em análise estatística em gráfica. Ela nasceu disso. Se vocês tiverem interesse, vocês podem pesquisar. A linguagem S de estatística, que é paga, ela é uma das... ela foi uma das linguagens que, para fazer análise de dados nos anos... não me lembro se é nos anos 70, por aí, mas ela era muito boa. E o R foi uma versão acadêmica que foi feita, que hoje em dia ela superou a versão mais estável dela saiu, a primeira versão estável dela saiu no 2000, e desde então ela tem explodido. Ela era usada principalmente na área da academia para pessoas que tinham necessidade de fazer estatística, análise de dados, para muitas diferentes áreas sociais, biologia, matemática, física, tudo isso, mas hoje, com o crescimento do Big Data e do Machine Learning, inteligência artificial, ela vem se disseminando muito mais por ser ideal nessas áreas, junto com outras linguagens, como o Python, que também tem uma adequação alta para análise de dados. Ela é muito bom, mas como seu foco não é ele, e o Python é uma linguagem de programação mais geral, ela não tem tantos pacotes disponíveis para análise de dados como o R tem. Então, R ele tem muito mais técnicas disponíveis e também tende a ser mais simples porque ela é específica para essa área, do que o Python, que é uma linguagem mais geral. Agora, quando a gente está falando de adequação para a produção de aplicativos, aí o Python é muito superior ao R. Por quê? Porque assim, tanto o Python como o R são linguagens de programação. Então, você pode criar um código, aquele código você pode transformar num aplicativo para celular, computador, tablet ou qualquer dispositivo que você queira. Só que para a programação e criação de aplicativo, o Python tem um chance superior, ele está num estágio mais avançado. Então, eu recomendaria o R para fazer análise de dados e o Python para fazer aplicativo. Mas, na verdade, você tem que lembrar sempre que na escolha da sua linguagem de programação, que ela é uma ferramenta. E a melhor vai depender da finalidade do seu objetivo. Então, não é que uma é muito boa e a outra é porcaria. Não, ambas são excelentes. Você pode utilizar para a finalidade que você interessa, entendeu? Você vai ver. Às vezes você pode não saber muito Python, saber muito bem R, então é melhor programar e fazer um aplicativo através do R, porque é a linguagem que você domina. E assim vice-versa. Então você tem que ser mais flexível. Eu, como bióloga, e como trabalho com análises clínicas, eu recomendo o R, porque ela tem uma infinidade de pacotes disponíveis para epidemiologia. Além tem um Pocahontas que se chama Bioconductor, que é para bioinformática, que permite você fazer análises genéticas, de transcriptoma, de genomas.
em outras coisas afins dessa área. Tem várias grandes empresas olhando para o R, com softwares poderosos integrando-se com elas, por exemplo, o Power BI da Microsoft, que é um software de análise de dados que você permite trabalhar com o R para programar vários dos seus painéis em circuitos. Portanto, você aprendendo e sabendo usar o R, você traz a vantagem de poder aprender com muito mais facilidade esses outros dispositivos. Bom, eu acho que isso era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada pela sua atenção. E vamos tentar, na próxima aula, a instalação do R e depois a instalação do seu ambiente de trabalho. Muito obrigada, bons estudos, até a próxima aula.